Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal, né, falando sobre a questão da maternidade no blog aqui de mãe. Eu sou a Jaque, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu venho falar sobre como eu descobri a PLV do meu filho, né, desde os primeiros sintomas, como foi o tratamento e etc. Então, foi assim, a gente foi realizar uma viagem de veraneio, né, aqui em Pipa, em Rio Grande do Norte. A gente foi início de fevereiro, a gente foi passar uns dias. Meu filho tinha em torno de uns 3, 4 meses, ele acho que ele ia fazer 4 meses. E nisso a gente foi, eu abusei, né, como toda pessoa que tá de férias, coloca o pé na jaca, né? Abusei de lanches, pizzas, queijos, tudo. Aproveitei. Mas teve um dia pela manhã, a gente foi no Rio, né, lá na Pipa. Esse rio não é muito conhecido, é mais, né, para quem ali, enfim. A gente foi nesse rio pela manhã, um rio que é bem mais calmo, assim, parado. E a gente foi, deu banho em Arthur, né, porque eu gosto muito desse, que meu filho tem esse contato, né, assim, com terra, com areia, enfim. Mas o menino tinha 4 meses, sim, e eu dei um banho nele no rio. E nisso, chegando em casa, quando foi pela tarde, Arthur começou uma desenteria, né? Fazendo cocô, evacuando, evacuando. E eu comecei a ficar preocupada porque esse cocô, ele continha sangue, né? Ele tinha uma secreção ali, um pouco como se fosse um muco mesmo, um muco esbranquiçado e com sangue, junto às fezes. E eu falei, gente, isso não tá normal. Né? Eu fiquei me culpando, foi porque eu levei o meu filho no rio, ele deve ter pegado alguma bactéria, alguma coisa assim. Desde então eu entrei em contato fiz uma teleconsulta, falei com o clínico geral, né, se passando por mim, perguntei ao clínico geral, já que eu estava de férias, eu não queria ir no hospital, né, só para ver essa questão da desinteria dele. E nisso o pediatra não, era um clínico geral. O clínico geral me informou para que a gente desse introgermina, né, porque se fosse alguma infecção, algum vírus, alguma coisinha assim, que fosse tratado com enterogermina. Reposição, né, ali das bactérias. E, gente, Arthur dormiu. Eu acho que ele já tava no segundo dia já de desinteria. Ele tomou uma, duas introgermina. Arthur acordou numa soneca. Acordou com muita cólica, muito choro, um choro desesperador. A gente não sabia, né, o que era, ainda evacuando sangue. Então, eu e o pai dele, a gente ficou desesperado, arrumamos as malas, nos organizamos e viemos para casa, que a gente mora aqui em Natal, muito próximo, né, Pipa. Quem quiser conhecer Pipa, eu vou deixar aqui a recomendação aqui do lugar maravilhoso. E nisso a gente voltou desesperado, porque Arthur tava ainda com essa desinteria muito forte, com um choro muito forte. E eu até tinha falado com algumas mães no grupo, algumas suspeitando que era infecção, né? Aquele abençoado grupo de mães, né? Que a gente sempre quer trocar informação, trocar conhecimento. E nisso, meu filho, a gente cheguei, né, do hospital, a gente foi ao pediatra, né, à urgência. Chegando lá, a gente fez todos os exames, PCR, exame de urina, se não me engano, exame de fezes, todo o exame que a gente faz quando vai em emergência, né? Não era nada viral, não era nada de bactéria, não era PCR, estava normal. E nisso o médico, né, descartou toda a possibilidade de ter sido vírus, alguma infecção, né? Então o rio já tinha sido descartado. E nisso ele informou pra gente, né, que poderia ser uma PLV, né, que é alergia à proteína do leite de vaca. E nisso eu já fui ao outro dia, fui ao pediatra que acompanha ele, a gente marcou consulta, fizemos o teste, né, que começa pela mãe. Eu fiz 2 semanas de dieta restritiva, nada de leite, nada de derivado de leite, pão, pizza, leite, né, era tudo vegano. Gente, essa vida de vegano é difícil, viu? Eu que sou acostumada, né, a gente ser carnívoro aí, comer, né, e eu tive que me adaptar, né, fiquei 2 semanas fazendo a dieta restritiva. Logo depois de 2 semanas eu introduzi um alimento, e nisso, gente, Arthur, que eu não informei pra vocês, Arthur só mamava peito, né, o leite materno, ele tinha 4 meses.
E nisso eu comi nesse dia, para sair fora da dieta, comi algo que tinha queijo, leite, enfim, Arthur voltou a ter disenteria. Gente, a dieta é severa. Se eu não fizesse a dieta correta, Arthur tinha disenteria. Ele passava mal, eu não queria ver meu filho passando mal, né? Até então, a gente continuou aí na dieta, né, restritiva. Continuei mais ou menos por em torno de uns 2, 3 meses. Falei assim, gente, cansei, eu tô cansada, juro. Poderia ter esperado mais, mas eu amamentando, com fome, gente, tinha. E sem falar que os leites são caros, eu achava super caro aqueles leites horrível de amêndoa, gente. Desculpa. Mas não é bom não, viu, aquele leite de amêndoas. Tem que colocar alguma coisa para dar um sabor, né? Enfim, para quem já é acostumado a, né, consumir leite de vaca, realmente é um gosto, assim, diferente de você se acostumar. E aí, logo em seguida, conversei com o médico dele, né, que eu não estava mais conseguindo fazer essa dieta. O médico passou um leite, né, para Arthur. A gente começou a fazer uma amamentação mista, né, que era leite materno e o leite hidrolisado, né, porque quem tem alergia à PLV, né, a PLV, tem que tomar um leite hidrolisado, porque não pode tomar leite que tem a proteína do soro do leite, né, a proteína do leite. E aí, eu introduzi o Pregomin, gente, a lata do leite, caríssima. 400 gramas duras para 2 semanas. Se o bebê, né, tomar pouco. Mas a gente fazia amamentação mista. Então, Arthur tomava umas 2, 3 vezes, né, no dia, à noite. E nisso, a gente tomou por alguns meses, né, algumas semanas aí o Pregomin. E por conta própria, eu resolvi, que era da marca Danone, o leite que ele tomava, resolvi introduzir o Aptamil, né, o Pepite, acho que é Pepite que fala, da Danone também, que era mais barato, vinha 800 gramas, dava para o mês, né, e Arthur começou a introduzir, graças a Deus, Arthur, além dessa alergia, ele é bem adaptável, questão da amamentação, chupeta, mamadeira, ele sempre se adaptou. E nisso, Arthur tomava pela noite, eu comecei a introduzir à noite o leite, né, começou a dormir mais, a mãe descansar mais um pouco. E logo em seguida, com 7 meses, mais ou menos, 8 meses, ele deixou, não, com 6 meses, Arthur deixou de mamar o meu peito. Eu introduzi a amamentação mista, mas ele, por vontade própria, decidiu não amamentar mais, não pegar o peito da mamãe. Eu não queria isso, eu queria que ele tivesse continuado a amamentar pelo menos até uns 8, um ano, mas ele, por decisão própria, ele não quis mais o meu peito, né? Então, não achei ruim, tá? Não achei ruim não, tá, gente? Meu cachorro querendo participar. E nisso, ele começou só no leite, eu troquei o leite por Pepite. Um leite que ele se adaptou bem. E aí, mais ou menos com 8 meses, 9 meses, a gente introduziu, começou a fazer a diferença, né? Começou a introduzir um leite com a proteína para ver se ele já tinha aliviado essa alergia. Gente, a PLV, ela tem início, meio e fim. O bom disso, que ela some, ela vai embora. Mas, infelizmente, tem pessoas que convivem com a PLV pro resto da vida. São uma porcentagem menor, mas existe, né? Infelizmente, tem pessoas que vivem com a PLV, vivem com essa alimentação, essa dieta restritiva. Mas, com o Arthur, a minha experiência, né, com meu filho, ela durou em torno de 5 meses, a PLV. E a gente começou a introduzir um pouco mais o leite, né? A gente usava o Aptamil, Profutura Gold, pela idade dele, acho que ele não tinha ainda 1 ano, não. E nisso a gente começou a introduzir, ele não teve reação, graças a Deus, não teve mais reação. E com o tempo, eu deixei de dar o Pepite e ele começou a tomar só o leite normal mesmo, né? Que tem a proteína, a lactose, que não é hidrolisado. E desde então, até o momento, ele não tem mais alergia à PLV. Mas existe graus de APLV, né? Eu, como mãe, por um tempo a PLV,
A gente fez um estudo com a nutricionista dele, né, do que ele podia comer na introdução alimentar, porque ele iniciou a introdução alimentar com a dieta restritiva. Então, tem crianças, né, que tem o caso da PLV mais forte, mais severa, mais alérgica. Tem criança que não pode sentir o cheiro. Se você abrir uma caixinha de leite, a criança passa mal. Tem sintomas como a pele, né? Tem alguns outros sintomas mais severos, além do desconforto gastrointestinal. Então, a PLV em crianças, ela dura, né? Arthur durou em torno de 5 meses, graças a Deus. Tem crianças que duram até 1 aninho, 2, 3, 5, 6, 12. Porque o nosso organismo, ele entende que aquela proteína ali que a gente está se alimentando, que é uma proteína mais difícil, eu creio que é mais difícil de nosso organismo quebrar, né? Por isso que a gente tem que, no início, a gente tem que introduzir esses leites, fórmulas, aos poucos, né? Porque até então o organismo do bebê, ali, a digestão é o processo mais lento. Então, Arthur, e conversando com a nutricionista, né, a nutricionista nos informou pela questão dos cuidados, né, com talheres, com vasilhames, né, tudo tem que ser de inox, nada pode ser de plástico, né, ou acrílico, porque o leite, se contaminado numa colher, num copo de plástico, né, se a criança, mesmo que você lave, a proteína ali, a alergia a criança sente. Tem crianças que realmente são muito sensíveis. Né, que criança que só de sentir o cheiro ali e ter o contato, mesmo ter lavado, a criança já se empola e passa mal. Então, tô passando aqui a minha experiência, né, não é o fim do mundo, a gente consegue viver, né, como existe pessoas adultas que conseguem viver com a PLV. A minha experiência foi essa, foi rápida, foi breve, mas o tempo que eu passei, aí 5 meses de PLV com meu filho, foi difícil um pouco. A restrição pra gente é mais intensa, pra eles mais ainda, né? Chega a idade, né, dos 3, 4 anos que quer comer um biscoito, que tem tudo, tem que ser o leite caseiro, né? Leite de arroz, leite de amêndoas, leite de aveia. O bom é que você pode até produzir também, mas em questão de custo-benefício é um pouco mais caro, né? O leite de amêndoas, você vai no mercado, uma caixinha de leite de amêndoas tá R$20, 1 litro. Então é melhor custo-benefício fazer em casa também, né? Queijo de leite vegetal, né? Enfim, mas tem várias receitas também aqui no YouTube que você consegue fazer as coisas. Iogurte, né? Sem a proteína do leite. Então a gente consegue ainda conviver com isso. Mas o bom é saber que ela tem início, meio e fim, principalmente nas crianças. Então esse é o vídeo do canal, espero que mamães tenham gostado. Se vocês comentar aqui, tiver alguma dúvida, a gente também trocar mais alguma, né, informação sobre isso, que a gente possa se conectar, viu? Beijo! Tchau, tchau!